Bom, o motivo do surgimento da FUBRA foi em virtude de, em 1954, mais precisamente, parece que a gente tem isso bem presente, foi em 1954, em novembro, quando deu uma granizada muito forte na localidade nossa em Formosa, e não só como na localidade, mas muitos distritos do município de Santa Cruz, e na época Vale do Sol fazia parte, Sinimbu fazia parte, Herveiras fazia parte, né? Então também tiveram esse prejuízo. O pai, na época, era vereador, e os produtores que moravam lá em Formosa vieram para que o pai, como vereador e líder da localidade, precisava ver de que forma poderia socorrer os produtores. Foi aí então que surgiu essa ideia em Formosa mesmo, através do padre Emílio Baques, do professor Albino Sena, que se reuniram e começaram a pensar de que forma podia se fazer alguma coisa. Primeiramente, lógico, como vereador, o pai levou o assunto para a Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul, e aí se definiu que deveria se procurar o governador. Na época era o Ildo Meneghetti. Então o Ildo Meneghetti recebeu, inclusive com o prefeito, o presidente de Câmara e mais vereadores e alguns produtores, e ele foi o que deu o caminho da fundação da FUBRA. Por quê? Porque ele disse: o governo do estado não pode ajudar individualmente vocês. Vocês têm que se unir em torno de uma entidade. Então foi ali que surgiu a Associação dos Fumicultores do Brasil, logo em 1955, em 21 de março, então logo depois que ele estava em contato com o governo do estado, foi então a fundação da FUBRA. E aí a diretoria inicialmente tinha que se preocupar o porquê e de que forma, eu não diria melhor, de que forma socorrer os produtores, que sempre têm prejuízo com o granizo. A ideia então foi, e eles seguiram essa ideia de procurar uma companhia de seguros. E na época foram até São Paulo procurar a Companhia de Seguros Privados do Brasil. Mas não tiveram êxito nenhum. Por quê? Porque disseram que isso era um risco muito grande, que não tinham cálculos de que forma poderiam fazer a parte de receita, a parte de pagamento de prejuízos. Então, com retorno na Assembleia que houve logo em julho de 56, a diretoria e a Assembleia definiu que então eles criariam um fundo mútuo, e esse fundo mútuo então auxiliaria os produtores. Isso foi criado então em novembro de 1956, e também logo o próprio governo do estado havia se comprometido em auxiliar os produtores que tivessem perda com granizo. Foi encaminhado um projeto de lei para a Assembleia aprovou esse projeto de lei. Então, até 1963, de 56, quando foi o primeiro ano de funcionamento, até 1963, a associação, na época chamada Associação dos Plantadores de Fumo em Folha do Rio Grande do Sul, só atuava no Rio Grande do Sul. Então, quando o prejuízo fosse maior, sempre tinha o socorro do governo do estado através desse fundo que foi criado pelo próprio governador Ildo Meneghetti. A partir de 1963, a associação foi para âmbito nacional, mas com atuação tão somente nos 3 estados do sul, porque ali é que se plantava o tabaco e ali também havia o risco do granizo. Na Bahia se plantava naquela época muito tabaco. Bahia na época plantava em torno de 50 mil toneladas.
mas eles têm o tabaco para charuto e nós produzimos o tabaco para cigarro. E aí então, a partir de 1963, com a integração dos 3 estados do sul, a FUBRA não mais teve auxílio do governo do estado. Por quê? Porque a entidade deixou ser de âmbito estadual e foi de âmbito nacional. E a partir dali, então, a FUBRA teve que caminhar sempre com suas próprias pernas. Quer dizer, teve que trabalhar para ela, junto com seus associados, criar um fundo técnico para eventuais prejuízos acima da receita, que eles tivessem então aquele fundo para que pudessem pagar os produtores. Então isso nos primeiros anos foi muito difícil, inclusive teve nesses primeiros anos um ano que teve um prejuízo e não houve nem fundo mais receita que cobrisse o valor dos associados atingidos, mas como é um sistema mútuo, a receita que tinha, o fundo e mais a receita, então o disponível que tinha era rateado entre os que tiveram prejuízo e eles receberam a parte que faltava do restante do que teriam direito através de anos seguintes, quando então foi aumentado a contribuição dos associados para constituírem um fundo de reserva, que aí sim, a partir dali, a FUBRA sempre se manteve e não precisou usar daquela prerrogativa que tem no estatuto, que é do rateio, quer dizer, temos tanto, vamos pagar proporcionalmente aos que foram atingidos. E com essa nova área, a probabilidade de prejuízo também minimizou. Por quê? Porque antes era só Rio Grande do Sul e o foco principal da produção era essa região aqui, digamos Venâncio Aires, Rio Pardo, Candelária e a Santa Cruz, com todos esses 5 municípios que hoje se emanciparam de Santa Cruz: Vera Cruz, Sinimbu, Vale do Sol, Herveiras, Gramado Xavier e tantos outros. E com essa minimização de aumento de área, e aí a probabilidade de prejuízo se minimizou em virtude das áreas serem maiores. Então era muito difícil termos granizo do Rio Grande do Sul até o Paraná. E com isso a entidade conseguiu criar um fundo. Ela teve muitos anos prejuízos, mas ela, com a contribuição do associado, se manteve sempre em condições de pagar o seu associado o prejuízo que ele tinha direito em virtude das fortes granizadas que houveram.